gasta por uma máquina diretamente proporcional. Nossa, você fez uma de diretamente proporcional, legal. Ao tempo que a máquina está ligada. Faz sentido. Quanto mais tempo a máquina está ligada, mais água ela vai gastar. Sim. Sabe-se que em 10 minutos a máquina gasta 30 litros de água. Seja aí os litros de água gastos e ter o tempo em minutos que a máquina está ligada. Então, a gente sabe que em 10 minutos gastam 30 litros de água, o que a gente está vendo aqui nessa coluna. Indica a constante de proporcionalidade e completa a tabela apresentando todos os cálculos. E você fez a A, você falou que fez a A, é isso? Eu completei com... Eu só consegui completar. Você só conseguiu completar, você não mostrou os cálculos. Né? Aham. Vamos ver, eu posso fazer para você então os cálculos. Isso, pode ser. Beleza. Vamos lá então. Bem, existem várias formas de resolver essa conta, na verdade, várias. Mas eu acredito que o mais interessante aqui é eu te explicar a regra de 3. Eu vou te explicar a regra de 3, depois eu vou te explicar a forma que o teu professor quer que faça. Porque a regra de 3 é muito mais fácil. Bom, a regra de 3 é uma conta da matemática que resolve 90% dos teus problemas, sabe? É muito legal. Então, a regra de 3 é mais ou menos assim. Você cria uma coluna sobre algo, no caso, o tempo, e uma outra coluna sobre a outra coisa relacionada com o tempo, que aqui é os litros de água. Sendo assim, a gente faz o seguinte, faz 2 linhas. Então, nós temos o nosso primeiro caso que para 5 minutos gastam-se 10 litros de água. E... Sim. Não, peraí. Fiz tudo errado. O que está dizendo aqui é que para 10 minutos são 30 litros de água. 10 minutos, 30 litros de água. Agora a gente quer saber, então, quantos litros de água vão ser gastos para 5 minutos, não é mesmo? Uhum. Então, aqui na coluninha do tempo, eu vou colocar 5. Que a gente está tratando de minutos, né? M de minutos e aqui L de litros. Veja que, então, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que colocar o X aqui, porque é o que eu estou procurando, o X. Eu quero saber quanto que vai gastar de água, então, em 5 minutinhos. Claramente, aqui é 15, né? Mas vamos fazer a conta, eu vou te provar que é 15. A gente faz uma, que a gente chama de multiplicação cruzada. Então, vai ser 10 vezes x, que é 10x. Isso vai ser igual a 5 vezes 30. Olha só, vou te ensinar um segredo. Toda vez que tem zero de um lado e zero do outro, pode cortar. Tá. Então, vai ficar x igual a 5 vezes 3. Quanto que é 5 vezes 3? 5 vezes 3 é 15. Isso. Então, significa que o que a gente estava prevendo, né? Em 5 minutos vão se gastar 15 litros. Que é a resposta certa. Agora, bem, esse é o jeito mais usado no mundo todo para resolver esse tipo de conta. Agora eu vou tentar te mostrar como o teu professor quer que faça. Porque ele quer, na B aqui, que você escreva a equação que representa essa lógica aqui. Sim. Então, existe uma equação que relaciona os litros em função do tempo. Então, a gente pode até dizer que essa equação ela é mais ou menos assim. Ó. Deixa eu aumentar aqui. Essa equação é mais ou menos assim. Litros de água são gastos em função do tempo. Então, vai ter tempo aqui multiplicado por algum número e a hora que eu multiplicar esse número, que eu não sei qual é, que eu vou chamar de... Vamos chamar de A, por enquanto. Eu posso colocar qualquer tempo aqui e a hora que eu multiplicar por esse número, eu vou saber a quantidade de litros que eu gastei. Okay? A ideia é essa. Então, o interessante aqui, para descobrir o que o teu professor chama de constante de proporcionalidade, esse aqui é o A, tá? Uhum. É a gente descobrir quantos litros vão ser gastos em 1 minuto. Por quê? Porque se eu colocar 1 aqui, olha só o que vai acontecer. A vezes 1 é A, não é? Sim. Isso. Então, se eu souber o quanto que é gasto em 1 minuto, está resolvido o problema.
a gente está vendo aqui que a cada 5 minutos... Bem, a cada... O que a gente repara aqui nessa tabela, né? Você tinha chegado no 15 sozinha aqui, só para eu saber? Sim. Você chegou no 15, né? Então, significa que você percebeu que a cada minuto são gastos 3 litros de água, né? Isso. Porque se para 10 minutos foi 30, e você percebeu naturalmente que para 5 foi 15, a gente sabe que 3 vezes 5 é 15, 3 vezes 10 é 30. Então, Sim. portanto, o número que vale o A aqui é 3. Entendeu? Então, a equação vai ser simplesmente a quantidade de litros em função do tempo é 3 vezes o tempo. Aqui tem uma coisa que você tem que saber, tá? A tua equação, pelo menos nessa parte da escola, Pietra, vai ser sempre o t multiplicando um número, tá bom? Uhum. Nunca vai ser t ao quadrado, nem raiz de t, nem qualquer coisa com t elevado a 5, que seja. Vai ser sempre o t sozinho multiplicando um númerozinho, tá bom? Uhum. Então, essa é a B. Então, a resposta da B é essa. Agora, com essa resposta aqui, veja que eu não fiz exatamente uma conta para encontrar essa resposta. Eu percebi pela lógica, né? Porque eu percebi Sim. pela lógica. Então, se 10 minutos foram 30, 5 minutos que é metade de 10, teria que ser a metade de 30 como a resposta, que foi o que deu, 15. Aqui Sim. como, veja, aqui como é 3 vezes 30, né? Obviamente aqui vai ser 30. Concorda comigo? Sim. Porque é 3 vezes 10, que é 30. Quantos 30 eu falei, né? Meu Deus. Pois é. Então, a equação continua sendo válida. 30 é um valor de tempo. Se a gente colocar 30 aqui no lugar do t, vai ficar 3 vezes 30, que é 90, né? Uhum. Que foi exatamente o que apareceu aqui, 90. Mesmo? Sim. Isso aí. Então, está feita A, está feita B. Agora vamos para a C. Você disse que conseguiu fazer a C, é isso? Hum, Não, assim eu não fiz, não. Eu tinha feito a Você não fez. Supondo que a máquina está a trabalhar durante 1 hora, quantos litros de água gasta? Bem, essa equação que eu acabei de obter é para minutos, né? Sim. Muito bem, então eu só posso colocar tempo em minutos naquela equação. Porém, o problema está pedindo 1 hora. Você sabe me dizer quanto que é 1 hora em minutos? 60 minutos. Pronto. Então é só colocar no lugar do t 60. Faz a continha aí. Quanto é 3 vezes 60? 180? Poxa, você é muito rápida, tá louco. Então é isso. Aqui vai ficar 60 e daí vai... Opa, 60 e daí vai ficar 3 vezes 60, que é 180. Essa é a resposta. Muito bem, essa é a C. Então agora vamos para a última, D. O que é D, Pet? Num determinado dia, a máquina só pode gastar 810 litros de água. Então, perceba, nesse momento nós temos a quantidade de litros, ou seja, a gente tem o L. A gente não tem o T, nós temos o L. Uhum. Qual o tempo máximo em horas e minutos que a máquina pode trabalhar? Então, dessa vez nós temos o L. E essa é a nossa equação. Eu deixei ela meio feia com esse negócio aqui, para te assustar, mas pensa nela desse jeito, né? A quantidade de litros é igual a 3 vezes a quantidade de tempo em minutos. Então, se eu tenho 810 litros, o L é 810, né? Sim. Então, qual que tem que ser o T, que vezes 3 dá 810? Espera, a L é 810? L é 810, exatamente. Então, 810 é igual a 3 vezes T. Então, qual é o T? Que é o que ele está pedindo, né? Uhum. Vai ter que fazer uma divisão aqui. 810 dividido por... Por 3, né? Aham. Então tá, faz a conta aí. Só um segundinho, tá? Vamos terminar. Tá bom.
270? Duzentos e setenta? E aí, Pietra, conseguiu chegar na resposta, Pietra? Acho que é 270. 270? 270. É isso aí, 270, isso mesmo. Muito bem. Então, pronto, viu? Deu para fazer praticamente sozinha a conta. Note que tudo passou por encontrar a equação, né? Eu Sim. acho que você não tinha encontrado a equação. Não. Beleza. Então, vamos para a próxima. Você conseguiu fazer a próxima? Não, a próxima não. Eu não entendi assim. Vamos lá, então. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Bem lá em cima na nossa conversa. Aqui. A próxima é a 8. Tem um monte de retas. Vou baixar isso aqui. Não precisa ficar voltando. Bem, bem. Só um segundo que por ali, tá? Bem, bem. Agora tem um monte de retinhas esquisitinhas. Vou salvar aqui para mandar para a mamãe depois. Não entendeu essa questão? Não. O que você não entendeu aqui? Você consegue me explicar pelo menos o que você não entendeu? Função de proporcionalidade direta é o que mesmo? É tipo aquela da conta que a gente acabou de fazer. Proporcionalidade direta é assim, é um número ser igual a uma constante que multiplica o x. Um número é igual a uma coisa que multiplica o outro. Tipo na questão anterior, que os litros eram proporcionais ao tempo vezes 3. Ok? Sim. Então, ele quer algo do gênero. Todas as representações gráficas são funções de proporcionalidade direta, ou seja, todas as funções gráficas, o x é igual a o y, desculpa, é igual a um número que multiplica o x. E aí, você acha que é verdade ou é mentira essa afirmação? É verdade? Se valesse R$1 milhão, você chutaria que é verdade? Acho que sim. Algum motivo para você achar que é verdade? Não sei, acho que não. Você não tem nenhum motivo, você só acha. É. Tá. Bem, você acertaria. De fato, todas são isso que está escrito ali, né? São as funções de proporcionalidade direta. Por quê? Porque sempre que você tem algo que é escrito dessa forma aqui, que pode ser escrito por uma equação como essa, ou seja, y é igual a um número k aqui, né? Número k, meio esquisito isso, mas pensa que o k é um número. É um 2, é um 5, é um meio, tanto faz. Vezes o x. Os gráficos, eles são desse jeito, são retas que passam pela origem. Okay? Sempre que você tiver proporcionalidade direta, você vai ter retas que passam pela origem. Perceba que todas as retas estão passando pelo 0, 0 aqui, né? Sim. O zero é a origem, então. O 0 é a origem, isso aí. Toda vez que você ouvir falar de origem, você está falando do 0, 0. É 0 para x e 0 para y. Então elas Todas... são funções de proporcionalidade direta porque todas passam pelo zero? E são retas, isso aí. Ah, são retas. Tem que Tá ser bom. retas. Se a gente tiver uma parábola, já não serve, tá? Tá. Tá. Tanto entendeu? Se aparecer uma assim, você já sabe na prova, né? Sim. Tá bom. Você vai aprender mais profundamente sobre isso. Na verdade, a equação da reta é assim.
Então, só que por hora não é necessário. Tá. Agora, essa aqui, minha amiguinha. Essa eu não entendi o enunciado. Vamos ver. Estabelece a correspondência. É estranho, né? Eu acho É, estranho quando eu vejo em português assim. Aqui no Brasil estaria escrito estabeleça, né? pois é. É muito Beleza. esquisito. É meio estranho. Estabelece correspondência entre as 4 funções e suas representações gráficas. As 4 funções são as retas A, B, C e D, né? Uhum. Nossa, então nessa altura do campeonato você já tem que saber qual reta se relaciona com qual função. Isso é bem difícil. Nossa. Entendi. E você não tem ideia da resposta aqui? Por exemplo, a reta... Vamos começar pela reta A, né? Essa vermelhinha, que eu vou pintar de vermelho. Uhum. Você não sabe qual dessas equações representa a reta A? Hum, Não tem nem ideia, assim, pode ser essa ou essa. não. Então eu vou te contar um segredinho para você decorar, tá? Tá. Eu vou escrever aqui, na verdade. Ó. O negócio é o seguinte. Deixa eu escrever. Depois você pede para a mamãe, daí você vai ler e vai estudar para a prova. Quando é sua prova, né? Amanhã. Eita. O negócio é o seguinte. Toda reta decrescente tem o número na frente do x negativo. Essa reta vermelha, ela é decrescente, tá vendo que ela está abaixando? Sim, sim. Ela está abaixando, né? Então ela é decrescente. É diferente da reta que eu vou pintar de verde aqui, olha só. Ela é Uhum. crescente, porque ela está aumentando, tá vendo? Essa que Sim. eu vou pintar de azul aqui também é crescente, porque ela aumenta. Ela está subindo. Aumenta? A azul está subindo, né? Ela não aumenta tanto quanto a verde, mas ela está subindo, concorda comigo? A vermelha está descendo, Dá pra né? saber que tá subindo por conta de baixo? É que tu olha e pensa assim, né? Se eu ficasse em cima dessa reta, eu ia escorregar ou eu ia escorregar para frente ou ia escorregar para trás? Aqui na roxa tu ia escorregar para frente, né? Uhum. Na vermelha também, certo? Você Uhum. vai escorregar para frente. Não tanto quanto na roxa, mas vai escorregar. Agora na verde e na azul você escorrega para trás. Né? Então a gente tem que olhar para a reta e saber se ela é crescente ou decrescente. A roxa e a vermelha são decrescentes. A verde e a azul são crescentes, tá? Uhum. Tudo bem para ti? Sim, Pensa no morrinho, né? Tu tá aqui subindo o morrinho quando tu tá aumentando o sim. valor de x. Também tá subindo o morrão, né? Mas, subindo. Agora nas outras aqui você tá descendo. Você vai cair feio, né? Mas aqui também tá descendo. Uhum. Então, o que vai acontecer? Aqui você tem que saber, então, o que eu acabei de escrever, olha só. Toda reta decrescente tem um número da frente do x negativo. Então, toda reta que for mais ou menos assim, o número na frente do x é negativo. Portanto, a reta roxa e a vermelha, elas têm que ser essas aqui, que são as negativas na frente, tá vendo? Sim. Agora, tu só tem que saber qual é qual, né? Com É. certeza, a roxa ou é a primeira caixinha laranja ou é a segunda. Agora, como eu vou saber se é aquela ou é a outra? Bem, nesse problema em específico, é fácil. É bem fácil. A coisa é o seguinte. Quanto maior o número na frente, mais íngreme é a reta. Vou escrever aqui também. Maior o número na frente do x, mais íngreme é a reta. Íngreme é uma palavra, sei lá, talvez você nunca ouviu na vida, mas ela significa... Como eu posso explicar o que é íngreme? Íngreme é tipo mais curvado, Tipo sabe? Mais, inclinada? mais inclinado, exatamente.
Então, claramente aqui a gente pode perceber que das retas negativas, né, a mais inclinada é a roxa, certo? Sim. Ela é bem mais inclinada. A pessoa vai levar um tombaço se cair ali. Então, Sim. por isso que a roxa é a primeira. Uhum. Por quê? Porque a outra negativa tem o número menos meio na frente. E você tem que concordar comigo que meio é um número menor que 2, né? Sim. Por isso que a mais inclinada é a roxa. E a menos inclinada das negativas é a vermelhinha. Sim. Agora, pela mesma lógica, minha amiga, você vai ter que descobrir sozinha, sem a minha ajuda, qual que é a verde e qual que é a azul nessas duas aqui. Pode pensar à vontade. A CH. A C é a A. H, você falou. Não, a reta C não é a H, porque Não. a reta C é mais inclinada que a D, certo? Ah, eu confundi. Eu pensei que é a mais inclinada. Então, a mais inclinada é a que tem um número inteiro? Só um segundo, tá, Petra? Pensa melhor sobre isso que eu te falei da inclinação. Então, a C, a G e a DH? Ok, vamos lá. Você falou que a C é a G. Isso, a C é a G, porque a C está mais inclinada, certo? Uhum. E a H é a azul. Muito bem. Isso aí, então, entendemos, né? Estamos entendidos. Como o 3 é maior que o 1/3, a C tem que ser essa aqui, 3x, né? Sim. Muito bem. Então agora eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que você me responda, hein? Qual vai ser a reta mais íngreme? Essa aqui ou essa aqui? A 4x? Isso, porque o 4 é maior que o 2, né? Sim. Muito bem. Você está muito bem hoje. Legal. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Vamos para the next one. Temos um outro desenho de gráfico. Essa eu consegui fazer toda. Caramba, parabéns. É difícil. Isso aqui é uma questão de ensino médio no Brasil. Então, as pessoas de 15 anos resolvem isso, quando conseguem, né? Você fez toda ela? Sim. Legal. A que temperatura estava a água quando começou a ser aquecida? Ela estava a 0 graus, né? Sim. Isso aí. Durante quanto tempo a água esteve à temperatura de ebulição? Para a temperatura de ebulição. Eu não entendi muito Isso. bem o português dessa pergunta aqui. Eu fico corrigindo. Então me explica direito porque eu não entendi. Ele quer saber durante quanto tempo que a água esteve em ebulição. Ah, no processo de ebulição, ela já tinha Isso. chegado a 100 graus e depois ela fica recebendo 5 energia, né? minutos. Isso, exatamente. Pô, agora você falou que nem uma física. Exatamente. Aqui nesse ponto aqui é o que está acontecendo, né? Toda a energia que ela recebe aqui é para deixar de ser água líquida e virar água gasosa. Isso aí. Sim. Ao fim de 10 minutos, qual era a temperatura da água? 50 50, graus. né? Isso aí. Entre que valores de tempo a temperatura foi crescente? Entre 20 0 e minutos? 20. Isso. Entre 0 e 20. Essa é a Ah, resposta, tá? entre 0 e 20. Isso. Porque, sabe, poderia acontecer uma coisa do gênero assim, até o 5 era constante, depois cresce, né? Então,
crescente, né? Sempre quando está inclinado. Sim. Então, beleza. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. A próxima eu não entendi muito bem o gráfico, um pouco Eu não confuso. sei qual é a próxima. É a 11? É a 11. Bem, eu não tenho 11 aqui, para falar a verdade. Eu não Quer que eu recebi mande isso. a foto da 11? Pode, por favor? Uhum. Não. A minha mãe me passou o teu número. Ah, legal, pode mandar lá. A mãe não me mandou a 11, ela mandou a última, era a 10, daí tinha uma outra. Ah, não, tá aqui a 11. Tá aí? Ah, Tá aí, mas agora eu que eu mandei achei. já também. Tudo bem. Vamos lá, vamos continuando aqui. Então. Beleza. E você não conseguiu entender o gráfico, é isso que você falou? É. Tá. De fato, aqui nós temos 3 gráficos, na verdade. A gente pode pensar que a gente tem esse aqui, olha só. E daí a gente tem também esse. E este aqui. Por quê? Porque são retas completamente diferentes. Então, cada uma tem uma equação. A gente tem que pensar dessa forma, tá? Agora, vamos ver se isso, encontrar as equações, será necessário. Eu acho que não. Vamos ver o que o problema pede. Joana saiu de casa, foi ao mercado e regressou. Tá. Na figura está representada graficamente a função que relaciona a distância em metros com o tempo. Então note que o que aconteceu aqui, né? No caso, não está escrito, mas a casa da Joana fica no x igual a 0. Tá? Desculpa, no d igual a 0. No d igual a 0. A casa dela é aqui. Até posso falar que é 0, mas também é casa. C de casa. Então, ela saiu da casa, andou por 600 metros. Sim. Isso ela fez em 20 minutos. Daí ela ficou parada nesse lugar. Olha, ela ficou parada aqui. Porque ela tá no 600 e não sai do 600, tá vendo? E isso, ela continua no 600 de distância. Sim, o tempo tá passando porque o tempo passa sempre, né? E ela ficou, então, ali parada nessa posição 600 por 30 minutos. Concorda comigo? Ah, entendi. Foi isso que aconteceu. E depois ela começou a voltar para casa, olha. Do 600 foi pro 500, pro 400, pro 100, chegou no 0, chegou na casa dela. É isso que Sim. aconteceu. Então, massa, né? Bem interessante, né? Você tem que entender, né, que a parte de baixo é o tempo passa, ele é o que a gente conversou ontem. Acho que foi com você que eu conversei isso. É o parâmetro independente, porque o tempo passa independentemente da gente querer ou não. Sim. Até falei para você decorar, lembra? O tempo é Uhum. sempre o parâmetro independente. E a distância depende do tempo. Muito bem. Agora que eu te expliquei isso, quanto tempo esteve a Joana no hipermercado? 30 minutos. 30 minutos, porque foi aquele tempo ali dos 20 até os 50, né? Que ela ficou parada na posição 600. Sim. Ok. Então tá bom. Tá. B. A que distância fica a casa da Joana do hipermercado? 600 metros? Exato, porque ela teve que andar 600 metros e daí ela ficou parada, ou seja, ela parou quando chegou no hipermercado. Então, ela Sim. mora num lugar que está a 600 metros do hipermercado. Se a Joana saiu de casa às 16h15, né, a que horas chegou? Chegou onde? No mercado? Acho que é isso que ele quis dizer, né? Acho Então, que que sim. horas? Pois é. Que horas que ela chegou no mercado? Ela demorou.
Ela chegou 4h30? 4h30? Não sei, acho que sim. Bem, a gente sabe que ela andou por 20 minutos, né? Sim. Ah, 20 minutos. Isso. Então ela chegou no mercado 4h35. 4h35, muito bem. E a D? Entre que valores de tempo a distância da Joana à casa é crescente? A distância da Joana à casa é crescente. Entre que valores de tempo a distância da Joana Eu não entendi. é crescente? É o quê? Bem, eu acho que ela quis dizer mais ou menos o seguinte. Pô, na verdade está esquisito. É Pois é. crescente. Porque, bem, eu vou fazer uma interpretação que o teu professor não deixou muito claro aqui, mas eu É, entendo que nesse tempo aqui ela está distante da casa dela, né? Ela está indo para o mercado, ela está a uma distância da casa dela, certo? sim. Aqui a distância está aumentando, certo? Uhum, Então é crescente. sim. Se tu parar para pensar, aqui é decrescente, porque quanto mais o tempo Ah, passa, mais próximo da casa ela vai ficando, né? Então a aham, distância ali é decrescente. Portanto, é nessa região. O B trata dessa região aqui. sim. Então, entre que valores de tempo a distância da Joana à casa é crescente? De 0 a 20. Uhum, faz sentido. Isso aí. 20. Beleza, acho que é isso. Muito bem. Legal. A prova acabou, né? Só ia até a 11. Ah, não, tem mais um. Tem a 12. E a 13. Só que a 13 é só de assinalar. Uhum. E aí, sabe fazer a 12? Eu acho que sim, porque ontem a gente fez uma parecida. Perfeito. Eu acho que a Ah, letra A resposta é A. a letra A, a resposta é A. Uhum. Qual o domínio de F? É o A. Pô, mas é igual a que a gente fez ontem. Pois é. É exatamente igual. Bem, então deixa para lá, né? Vamos ver aqui o chá servido a Luísa. E aí, qual é a resposta certa aqui? Essa eu não entendi. Não entendeu? Bem, tenta pensar agora mediante o que a gente estudou hoje e ver se tu não entendeu mesmo. Tá. A resposta certa é a 3, no terceiro gráfico. 3? Por que você acha que é a 3? Porque ele tá passando no tempo e na temperatura. Porque as outras, tipo, só tá a número 1, tá do 0 para. A número 1 acho que também pode ser. Agora a 2 acho que não. Porque só tem uma reta no meio. Eu Uhum. não sei, na verdade. Vamos ver. Assinale o X, assinale com o X um gráfico que melhor descreve a situação referida e explica uma pequena composição. É, tu teria que escrever, né? A razão ou razões pelas quais não escolher esses outros gráficos. Cara, que esquisito. Pois é, Um não chá é tem. servido a. Ah, tá. Um chá é servido a Luísa, a dona Luísa, beleza. É que eu não consigo entender essa foto, mas agora eu entendi. Então, Então, um chá foi servido a alguém. Beleza. E tem gráficos aqui que explicam o quê? Todos os gráficos estão tratando da temperatura do chá em função do tempo. Digamos que você coloque o chá, né, na mesa aqui. O que vai acontecer com o passar do tempo com a temperatura do chá?
Ele Ela vai vai aumentar esfriar. ou vai esfriar, né? Ou seja, a temperatura vai diminuir, né? Sim, Isso. Então, é o nota 3. que é o 3, né? Porque nessa primeira, a temperatura está aumentando com o tempo. Não é o Sim. que a gente espera que ocorra depois que a gente serve o chá. Aqui, a temperatura está constante com o tempo. O tempo passa e a temperatura não muda, tá vendo? Uhum. Ar-condicionado. Então, não é o caso. E aqui a gente está vendo a temperatura diminuir. Sim. Apesar de não ser uma reta, ela explica o fenômeno da diminuição da temperatura com o tempo. Sim. É isso aí. E ela explica melhor ainda que uma reta. Por quê? Porque a reta, digamos que, vou te explicar uma coisa extra aqui. Digamos que fosse uma reta, né? Essa reta, ela indica que a cada tempo que passa, diminui a mesma temperatura. Só que isso não é verdade. Porque quanto mais perto vai chegando a temperatura ambiente, menos a temperatura diminui a cada segundo, a cada minuto que seja. Né? Uhum. Então, por exemplo, se tu coloca uma água fervendo num copo, né? No começo ela vai diminuir muito rápido a temperatura, mas quando vai chegando perto dos 30 graus, ela demora. Sim. É isso que acontece. Beleza, minha amiguinha? Beleza. Então tá, vamos para a próxima. Tem muitas contas ainda aqui. Essa matéria de funções é a que eu não tinha entendido nada. Agora, essa de sucessões eu entendi um pouco, então eu sei fazer a maioria. Ah, que bom. Vamos ver aqui então se você sabe mesmo. Deixa eu pôr aqui. E aí, me explique então, já que você sabe também essa matéria. O que está acontecendo aí? O que está pedindo, etc. Eu acho que a resposta da 1.1 é o termo 5 é igual a 16. Porque você fez o quê? Como é que você me argumenta que essa é a resposta? Qual é a lógica por trás disso aí? Ele vai crescendo de 4 em 4. Ele aumenta de 4 em 4 cada vez? Acho que sim. Não, de 3 em 3. 3 em 3, isso aí. 3 em 3. E a tabuada. Ai, calma. Tá no caminho certo, vai lá, é 3 em E 3, aí a continua. tabuada do 3, aí é 3, o primeiro dá 3, aí para embaixo 3, depois 6. Mas não tem 16 na tabuada do 3. Pois é, não, tá A ideia errado. não é essa. Bem, a ideia é o seguinte, né? A gente conta a quantidade de quadrados que tem aqui. Sim. São 4, 7, 10, não é mesmo? Uhum. O quarto termo vai ser 10 mais 3, de acordo com a tua lógica. Não é? É isso, e o outro vai ser 16, porque Isso, são... então aqui é uma progressão. Então o que é uma progressão? É você somar sempre o mesmo número. Sim, essa eu já tinha até feito, mas eu não estava sabendo explicar. Querendo ou não, é um pouco parecido com a do que a gente estava vendo agora há pouco. Né? Só que é Sim, mais ou menos assim, ó. Aqui vai ser o seguinte, vai ser y igual a 4 mais 3x. Agora, o x é o termo, né? Então, por exemplo, se tu colocar ali o quinto termo, vai ser... Não, peraí, eu falei besteira. Falei besteira. É 1 mais 3x, agora sim. Agora é só tu colocar o termo que tu se interessa em descobrir o tamanho e pronto. Se tu colocar o quinto, vai dar 16. Né? Agora, se tu sim, colocar o segundo para testar, vai dar 3 vezes 2, 6, mais 1, 7, que é a quantidade que a gente tem aqui, né? 7. sim. Muito bem. Agora, a outra conta ali. Tu conseguiu fazer 1.2? Hum, Você não tinha acho, conseguido, né? acho que não. Pois é, porque você não tinha a equação. Sim. Agora você tem, então agora você consegue.
A primeira coisa que tem que fazer é 319 menos 1, né? Porque somou mais um. Isso. E aí tem que dividir por 3? Isso. Dá 106? 106. Vamos ver. 319 menos 1, 318. Divide por 3, vai ficar 106, eu acho. 318 dividido por 3. Isso, 106. Bem. Nota uma coisa, né, Petra? Não tem como tu resolver essa conta sem a equação. Não. Porque são muitos quadrados, né? Para tu tentar ir somando de 3 em 3. Não dá. Então, numa situação como essa, tu tem que... Claro, demora um pouco, né? Mas tu tem que imaginar, abstrair, que dá para construir uma equação. O que é uma equação? O que é uma função? O próprio nome diz, uma função. Tu dá um valor para ela, ela te dá outro. É que nem um computador. Tu aperta uma tecla, ele faz uma coisa. Na função, tu dá um número, ele te dá outro número. Sim. Então, tu quer uma função onde tu coloca o 319, ele te dá qual é a ordem. Para tu conseguir obter isso, tu vai ter que olhar para o problema. Com uma coisa sempre em mente. Sempre vai ser um número que multiplica o x mais um número que soma nessas proporções, tá? Uhum. Tá bom. Lá nas retinhas, lá só tem o x e o número que multiplica. Aqui nas proporções vai ter um númerozinho somando, tá? Essa é a única diferença de um assunto para o outro. Sim. Tá bom. Beleza. Vamos para a próxima. 2 agora. E aí, sabe fazer agora? Hum. Ai, acho que não. Bem, o que está acontecendo aqui, né? Um meio, um quarto, um oitavo. Então, claramente, né? Esses números eles estão sofrendo uma mudança proporcional, porque 2, 4, 8, a gente sabe que um é o dobro do outro, né? Uhum. Então, o quarto termo, tu saberia dizer qual é? Sim. Qual? Acho que 16. Isso, 16. E o quinto? O quinto, 32. Isso. E o sexto? 64. Que é o que o problema está pedindo. Então, o sexto. Então, o que está acontecendo aqui, na verdade, é que o número de baixo, a cada termo que passa, está sendo multiplicado por 2, entendeu? Sim. É o anterior vezes 2, o anterior vezes 2. Esse negócio de anterior vezes, ele tem um nome, é potência. Então, na prática, o que está acontecendo aqui é que você tem... Eu estou dizendo isso para mim de 12 anos, cara. Potência nesse nível, tá louco. 2 elevado a n, onde n é a posição do termo, tá? Tá. Então, se tu colocar o n igual a 6, o que vai acontecer? É 2 elevado a sexta, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes Então, 2, vai estar 6 sempre vezes. multiplicando por 2? Nesse caso, sim. Nesse caso, sim. Esse tipo de sequência é um pouco diferente da outra. Lembra que na outra tu reparou que tinha que somar 3? Sim. Aqui a gente não está somando, aqui a gente está multiplicando. Sim. Então tem que tomar cuidado, tá? Tem as sequências, as progressões, né, que a gente soma e tem as progressões que a gente multiplica. Essa progressão aqui, por exemplo, ela tem um nome, é a progressão geométrica. Que a gente soma, porque ela multiplica. A que soma é a progressão aritmética. Só que
sei lá, se vocês conhecem por esse nome. Eu tive esse nome no ensino médio no Brasil. Beleza. Então tá, tu acha que conseguiria fazer uma parecida com essa na prova? Sim. Ah, tu tem que reparar os padrões, né? Essa questão de sequência é muito reparar padrões. Essa é mais fácil que a outra. Pois é, então, ó, por exemplo, deixa eu te mostrar uma outra sequência aqui. Saberia dizer qual é o próximo número? Sim. Ah, 10. isso. Então, esse negócio de sequência é bem interessante, porque eu gosto de padrão de números. Agora, esse aqui é uma das sequências mais famosas do universo. Qual que é o próximo número? Saberia dizer? Isso aqui já é mais difícil, né? Não, essa eu não sei. Essa sequência a gente chama de sequência de Fibonacci. Ela, você deve ter visto aquelas figuras de galáxia ou de espiral de caracol, Sim. essas coisas. Tudo segue essa sequência. Universo, então, muitas coisas no universo que seguem essa sequência. O próximo número é 13, por quê? Porque tu sempre tem que pegar o número anterior e somar. Então, por exemplo, 1 soma com o anterior dá 2. 2 soma com o anterior dá 3. 3 com o anterior dá 5. 5 com o anterior dá 8. 8 com o anterior dá 13. Entendeu? Entendi. Uhum. Legal, né? Então, esse tipo de padrão que tu tem que buscar na prova, tá? Então, é difícil tu notar se é multiplicar ou é somar, mas muito provavelmente vai ser uma coisa ou outra. Tá. Vamos para a próxima. Então não fica tipo batendo a cabeça, ai meu Deus, mas eu estou somando e não estou achando. Talvez seja multiplicar. É isso que eu quero dizer. Isso aí. Vamos para a próxima. Eita, agora tem um quadro aqui só. Ah não, achei. André qualquer coisa aqui. Você talvez saiba fazer agora, né? Sim, vou tentar. Consegui fazer. Poxa, você fez a 3.1? Legal. Qual que é a resposta? Primeiro eu fiz 178, que é o valor do telemóvel, menos 50, que é o tanto que ele tinha. E aí deu 128. Aí como abril é o quarto mês, eu fiz 4 vezes 8, que deu 32. Depois eu subtraí 128 de 32, 32 de 128 e deu 96. Perfeito. Exatamente isso. Muito bem, gostei. E a 3.2? 3.2, vou tentar. Nossa, que susto. Ah, minha caixinha.
Que legal que você é bailarina. Sabia que eu moro na cidade do balé aqui do Brasil? Sério? Você mora em Aham, Joinville? exatamente. Eu já fui na apresentação do festival de dança, lá tinha bastante gente do Que balé Bolshoi. legal. Ah, Bem legal. muito. A 3.2, o N é qualquer número. O N, na verdade aqui ele está criando uma equação, né? Ele quer que você encontre a equação. A equação que descreve a quantidade que ele vai dever aos pais após N prestações pagas. Então é um pouco difícil mesmo imaginar a resposta aqui. Mas vamos pensar o seguinte: quanto mais ele paga, menos ele vai precisar pagar, né? Certo? Sim. Certo? Então vamos dizer assim: dinheiro que ele precisa pagar, vamos chamar assim, em função de N. Beleza? Uhum. Vai ser o quê? Vai ser o quanto começou a dívida. A dívida com os pais dele começou com quanto? Com 178 menos 50, né? Sim. Que é 178 menos 50 é quanto? Tu fez essa conta, né? 178 menos 50, 128. Isso, 128. Agora eu tenho que pôr menos alguma coisa que multiplica o N, porque cada N que passa, vou diminuindo a dívida até que no momento vai ser zero, entendeu? Sim. Vai ter um momento que vai ser zero. Depois de determinadas semanas, vai dar 128 menos 128, vai dar zero. Então, qual é o número? Ou seja, quanto que ele paga por semana aqui? 8. 8. Exatamente. Essa é a equação. Isso. Entendi. Então, fica bem claro aqui. Bem, tão claro não, porque eu não estou conseguindo fazer de cabeça, mas depois de 16 semanas, ele vai pagar a dívida toda. Uhum. É isso aí. Beleza. Então, veja, para construir a equação, você precisa de um pouco de criatividade, né? Você tem que Sim. entender que tem que ser menos, porque a cada semana que passa diminui, então é menos, diminui menos, diminui em razão da quantidade que ele paga por semana e a quantidade de semanas, né? Cada Sim. semana que passa diminui. Mas, beleza. Show de bola. Agora vamos para a próxima, para finalizar a aula. Sim. 4 é ótimo. Pois é, espero que a gente consiga fazer em 1 minuto. É. Vamos lá. Bem, conseguiu fazer essa conta quando tentou sozinha? Acho que sim. Deixa eu ver no meu caderno. Eu não. Eu não consegui. Eu sei o último resultado, mas eu não consegui fazer. A, Entendi. a equação. Pode crer. Vamos ver aqui. O que acontece aqui, né? Você tem que bolar uma equação, né? Bem, é que eu não vou fazer porque não tem tempo, mas use o que a gente aprendeu hoje para tentar fazer, tá bom? Tá. Depois você pode mandar a foto da conta para mim e eu digo se está certo ou não, tá bom? Tá bom, vou mandar. Então tá bom. Boa sorte aí, boa sorte na prova amanhã. Tu tá Obrigada. muito bem, ó. O principal é ter calma amanhã e ler as questões antes de começar a fazer. Começa pela mais fácil, tá? Tá Mas lê bom, tudo com bastante atenção antes. Isso vai te ajudar a ficar calma e a fazer as contas mais rapidamente, beleza? tá bom. Então tá bom. Tchau, tchau. Boa sorte amanhã. Tchau, Falou!